4. Deixa eu ver. É melhor o botãozinho. Capítulo 4, versículos de 8 a 9. Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Todos acharam? Amém. Que diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Até aí. E o Senhor me deu esse versículo hoje enquanto eu estava esperando ser atendido no médico hoje. E um dos maiores exemplos que nós enxergamos dentro da Bíblia hoje é o apóstolo Paulo, não desmerecendo os outros que fizeram a caminhada que nós sabemos que está aqui neste livro, mas o apóstolo Paulo, nós sabemos da história dele, da conversão, do encontro que ele teve com Jesus. E quando o apóstolo Paulo ele escreve essas palavras, o apóstolo Paulo ele está falando do cotidiano do cristão, do cotidiano daquele que aceita o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. E o apóstolo Paulo ele está falando de coisas que muitas vezes nos acontecem, e nós temos visto acontecer hoje, né, gente? É a perseguição da igreja, nós temos visto, é a perseguição de muitos crentes dentro do trabalho, dentro de casa, com um vizinho. E o apóstolo Paulo, eu acho lindo quando ele diz em suas palavras que em tudo somos atribulados, mas não angustiados. O que é que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar quando ele fala no versículo 8? Que em tudo nós somos atribulados, porque o próprio Senhor Jesus Cristo ele vai dizer, olha, no mundo tereis aflições, mas o apóstolo Paulo está dizendo, olha, em tudo vocês vão ser atribulados, mas não ficarão angustiados, ou seja, aí ele está dizendo, olha, a tribulação vem, a perseguição vem, a calúnia vem, mas isso não vai fazer com que você entre em desespero, com que você entre na caverna. E eu estava lendo sobre o profeta Elias. O profeta Elias era um homem de Deus. O profeta Elias era um homem a qual orou, dizendo, segundo a minha palavra, não vai chover, e não choveu durante 1 ano e 6 meses. O profeta Elias foi um homem que matou 450 profetas de Baal, mas quando ele recebeu uma ameaça de uma mulher, ele se atribulou a ponto de desejar a morte e fugir para o deserto, Álvaro. E aí, Deus manda ele voltar. Deus alimenta ele e manda ele voltar. Aí o que é que Elias faz? O Senhor manda ele ir para o monte. Ele sobe o monte, mas ele entra na caverna. E Deus vai perguntar, Elias, o que é que você está fazendo aí? E Elias, atribulado, vai dizer, não, porque eu estou aqui porque eu sou zeloso pela obra do Senhor, estão querendo me matar. E o Senhor vai dizer, Elias, olha, não sobrou só você não. Tem mais 5.000 profetas que não se dobraram. O que o Senhor está dizendo, olha, no mundo nós teremos aflições, no mundo vão vir perseguições. Sabe aquele momento que o teto está caindo sobre a cabeça da gente e a gente está assim, naquela serenidade?
que muitas vezes as pessoas estão olhando para você, né, no linguajar que o baiano gosta de falar, o pau está quebrando, aí olha assim para a cara de net, oxe, o negócio tá louco, e a irmã nem parece que o negócio tá pegando. Por quê? Porque a irmã, ela tem a ciência, ela tem a consciência que tá tudo se levantando, mas ela não está se angustiando, porque ela tem certeza daquele que chamou ela, garante. Então, muitas vezes, no nosso caminhar, na nossa caminhada, vai ter momentos que vai nos atribular, né? Não é igual um evangelho que estão vendendo, dizendo que a gente não vai passar por tribulação, a gente não vai passar por momentos de dificuldade. Quando o apóstolo Paulo ele fala isso, ele está dizendo, olha, um dia eu fui aquele que atribulava alguém. Hoje eu estou sendo atribulado, eu estou sendo perseguido, eu estou passando por momentos de dificuldade por causa do amor de Cristo, por causa do Evangelho. Mas isso não tira a minha paz, mas isso não tira a minha certeza daquele que me chamou, daquele que disse que todo aquele que crê em mim, todo aquele, fugiu a palavra agora. Jesus, não é para eu lembrar, esqueci. Esqueci a palavra agora. Que todo aquele que crê nele, né, não perecerá, mas tem uma outra palavra que diz que crê sem duvidar, dará ordem ao monte. Então, a minha fé, ela não tem que ser baseada na fé de Dona Mirinha. Eu tenho que tomar exemplo de Dona Mirinha como mulher de fé? Tenho. Mas a minha fé, ela tem que estar alicerçada. Então, quando o apóstolo Paulo ele escreve para os irmãos de Corinto, ele está dizendo, olha, vocês vão passar por momentos de dificuldade. Mas você tem que entender uma coisa, que vocês não estão sozinhos. Tanto que ele vai falar no decorrer do versículo 8, perplexos, mas não desanimados. Ou seja, vai acontecer coisas que vai nos deixar espantados, que vai nos deixar de boca aberta, mas não vai nos desanimar. O apóstolo Paulo ele foi preso com Silas. Aquilo ali tinha tudo para deixar o apóstolo Paulo revoltado da vida. Não vou mais pregar, não vou mais evangelizar, não vou mais fazer nada. Aí essa semana eu estava falando algo com minha esposa, eu fiz assim, ó, eu estou a ponto de desistir. Estou a ponto de parar, por conta de algumas lutas. E ela me lembrou de algo que Deus falou comigo uma certa vez. Que no dia que eu pensasse em parar, e no dia que eu pensasse em desviar, que Ele prepararia e levava. Eu não quero morrer. Ainda estou novo, 37 anos. Eu digo, ai Jesus, já que eu não posso parar e já que eu não posso desviar, se eu fizer isso, o Senhor vai deixar minha mulher viúva. Eu não quero que ela fique viúva, então eu vou fazer o quê? Vou continuar nessa peleja. Oh, tá bom, ela me lembrou do que o Senhor disse, beleza. Né? O medo de morrer. Vou morrer, minha mulher tá nova, e aí o Senhor vai arranjar outro varão para ela. Então, né, brincando, eu não quero morrer. Então, eu tenho que aceitar e eu tenho que continuar. Então, pegar isso aqui como uma motivação. Eu digo, não quero morrer, então eu vou me motivar nessa situação que eu não quero morrer. E eu vou continuar prosseguindo, mesmo que aquilo esteja me causando dor, esteja me causando um incômodo. Mas eu tenho a certeza de quê?
de que Deus ele está na direção, que Deus ele está no controle de todas as coisas. Então, quando o apóstolo Paulo ele fala essas palavras para mim e para você, ele está dizendo que, olha, no ministério, na sua chamada, dentro da família, você vai passar por tudo isso. Mas você tem que ter uma certeza de uma coisa, que aquele que lhe chamou, ele não vai lhe deixar sozinho. É como o Álvaro. O Álvaro é professor de condução. É beleza quando ele está ali, ele passa uma segurança para quem está ali dirigindo. Mas vai chegar um determinado momento que Álvaro vai sair. E aquela pessoa ela vai ter que ter a segurança de ir sozinho. Como o Senhor ele fala com Josué. Josué, da mesma maneira que eu fui com Moisés, eu serei com você. Porque Josué ele estava angustiado, ele estava ali atribulado, porque ele sabia do povo, o povo que ele ia conduzir. Ele sabia as dificuldades que ele iria enfrentar, porque ele viu as dificuldades que Moisés enfrentou com o povo. Mas Deus ele dá a garantia. Josué, do mesmo jeito que eu fui com Moisés, eu serei com você. Ele está dizendo, Josué, pode todo mundo se esquecer de você, pode todo mundo não aceitar, pode todo mundo não estar acreditando na sua chamada, no seu ministério, que eu sou contigo. Mas você precisa entender uma coisa. Se eu estou dizendo que eu sou com você, não precisa todo mundo acreditar. Basta você acreditar que eu sou com você, pronto e acabou. Traduzindo para o contexto dessa palavra, é quase a mesma coisa que o apóstolo Paulo está dizendo. Que vamos passar por diversas fases dentro da nossa vida, dentro do nosso ministério, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Mas em nenhum desses momentos, Deus, ele nos deixa sozinho. E aí ele fala, olha, perseguidos, mas não desamparados. Perseguidos, mas não desamparados. Ou seja, vamos passar pela perseguição, mas temos para onde correr. Por isso que quando o Senhor diz que ele é rocha, o salmista ele vai dizer que o Senhor é uma rocha que lhe traz segurança, é uma rocha que lhe traz fortaleza, é uma rocha que ele se sente seguro. O Senhor é a nossa rocha. Então, quando nós estamos passando por perseguições, estamos passando por momentos de levantes, mas sabemos de uma coisa. Quantos aqui passou por um momento de perseguição dentro do trabalho, é aquela agonia o dia todo, mas quando chegou na hora do culto, ou chegou na hora que foi orar, sentiu um abraço do próprio Deus, sentiu um abraço do Espírito Santo, sentiu aquela presença, como se você tivesse sido abraçado por alguém que estava ali do seu lado, que você pode contar, que vai dizer, olha, você passou tudo isso hoje, fisicamente você passou sozinho, mas a todo tempo eu estava do seu lado. Né? Tem um poema que diz Pegadas na Areia, que uma certa pessoa vai dizer que olha para trás e só vê as marcas de dois pés. E essa pessoa ela vai questionar de Deus aonde que Deus estava. E Deus vai dizer no poema que aquelas pegadas não eram dele, dessa pessoa, mas era do próprio Deus. E a pessoa vai entender que Deus estava o conduzindo, estava levando, estava carregando naquele momento de tribulação, naquele momento de perseguição, aquelas pegadas. Muitas vezes eu e você, a gente vai olhar para trás, a gente vai olhar para um lado, vai procurar, poxa, eu queria o apoio, né, de Antônio, eu queria o apoio de
de Lindinara, mas ninguém me apoiou. E eu cheguei até aqui. Muitas vezes o Senhor vai nos permitir passar por vales sozinhos, para que a gente entenda que a nossa dependência vem dele. E aí, para a gente terminar, o Senhor vai dizer, né, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Quantas e quantas vezes a gente se encontra desse jeito, abatido? A gente chega, para quem vai para a igreja, a gente vai para o culto, abatido, a gente vai naquele ânimo zero. E algumas pessoas olham e dizem, o irmão está assim, dali para pior. Porque a gente, muitas vezes a gente consegue maquiar, a gente consegue dar aquele sorriso, mas por dentro está destruído, abatido. Mas o próprio Senhor vai dizer, olha, você pode estar abatido. É uma condição física. Você pode estar abatido, mas destruído não, porque esse não é o fim, nem é o projeto que eu determinei para você. Quantos tiveram nessa condição dentro da Bíblia, abatidos, como o próprio Elias, a ponto de desejar a morte? Mas o Senhor manda o anjo debaixo daquele pé de zimbro e diz a Elias, olha, coma pão e beba água. E ele come o pão e bebe água, e ele tem ali, naquele momento, um renovo. Porque se você pegar para ler, não vai dizer que Elias comeu de novo. Não vai dizer que Elias bebeu de novo. Então a Bíblia me dá a entender o quê? Que aquele pão, que aquela água que Elias bebeu foi um alimento tanto físico como espiritual, que o levantou e o sustentou até chegar o lugar aonde Deus queria. Ele chegou ao objetivo aonde Deus queria. E sabe o que é que acontece? Eu sinto no meu coração é que muitas vezes a gente pode estar até abatido, mas a água e o pão que vem do céu, que é o próprio Deus, que ele vai dizer que ele é o pão da vida. E quando ele vai dizer com aquela sunamita no poço, ele vai dizer que ele é a água. E se aquela mulher soubesse que tipo de água ele era, nunca mais ela teria sede. No momento da nossa vida onde a gente se encontra, o pastor Tiago, ele é frágil, é falho. Algumas vezes a gente pode vir para cá e você está desejando que Deus use o pastor Tiago, ou use a missionária Rosana para trazer algo extraordinário do céu. Mas eu posso lhe dizer uma coisa sem medo de errar, mas é o próprio Deus que vai trazer o alimento para você. Como assim, pastor Tiago? É no momento de intimidade sua e dele, é no momento onde você vai se derramar, que você vai receber o refrigério, vai receber o reforço, vai receber uma nova carga para continuar a caminhada, vai receber um novo ânimo, né? Que o povo diz, é de Buda asa, né? Mas o Senhor que vai dar essa asa, é o Senhor que vai dar esse ânimo, é o Senhor que vai dar essa restauração. Então, quando o apóstolo Paulo ele fala isso para o povo de Corinto, o apóstolo Paulo está falando isso para o povo para dar um ânimo ao povo, dizendo, olha, entenda uma coisa, eu já passei por tudo o que eu tinha que passar, e vocês não se preocupem se vocês passarem pelas mesmas coisas, porque o Senhor está cuidando de vós, o Senhor está na direção, o Senhor está no controle de tudo e de todos. Que a gente possa guardar essa palavra no coração. Aleluia. E ter certeza de uma coisa, que mesmo com lutas,
aflições, mesmo com tribulações, mesmo com momentos, como eu falei aqui, momentos em querer parar e querer desistir. Eu tenho uma condição no contrato que Deus fez comigo e eu não posso quebrar essa cláusula. Mas eu creio que cada um de vocês tem momentos que as lutas estão tão grandes que a gente pensa em parar, a gente pensa em desistir. A gente pensa, Deus, eu não aguento mais, eu vou chutar o pau da barraca, eu vou jogar para cima. Sabe? Mas é no meio dessa tribulação, dona Miriam, é que Deus ele trabalha sobre as nossas vidas. Sabe? A gente não vai pedir a Deus fé. Ah, Senhor, me dá fé. O Senhor vai nos dar situação para a gente ter fé. Senhor, me dá paciência. Deus ele vai lhe dar coisas para você ter paciência. Então, dentro da nossa debilidade, é porque o Senhor ele vai dizer ao mesmo Paulo, quando Paulo ele ora, pedindo para que o espinho da carne fosse tirado, e Deus diz a Paulo, Paulo, a minha graça te basta, mas é na sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. É Deus dizendo, é no momento de fraqueza seu, é que eu me mostro que eu sou forte, sabe para quê? Para todos verem o que acontece não vem de você, mas vem de mim. É para que todos vejam que a glória, que a graça, que o poder que está sobre a sua vida, sobre a sua família, não vem de você, mas é eu trabalhando, é eu conduzindo, é eu fazendo sobre a vida de vocês. A gente pode até não entender o que é que está acontecendo, mas no final do processo, no final da luta, no final de tudo, a gente vai entender para onde Deus queria nos levar, qual era o processo que Ele queria fazer conosco. Porque muitas vezes a gente não entende o processo. E muitas vezes Deus ele não nos revela o processo. Deus ele revela o projeto final. Mas o processo muitas vezes ele não nos revela, como ele fez com Abraão. Porque se a gente soubesse do processo, a gente nem entrava. Não é não? Se Deus dissesse, olha, você vai passar por luta, vai passar por calúnia, vão dizer que você é isso, vão dizer que você é feio. A gente ia dizer logo, Deus, eu não vou nesse negócio aí não. Não vou não. Não vou não, eu vou ficar por aqui mesmo, porque para mim tá cômodo. Abraão estava ali, não sei da sua família, Abraão já era rico. E simplesmente Abraão faz uma promessa, Deus faz uma promessa a Abraão, dizendo que Abraão seria pai de multidões. Agora sai da terra e da sua parentela e vai para onde eu lhe mostrarei. Deus bota Abraão no meio do deserto. Aí Abraão passa por um processo que só Jesus na causa, para só então ele receber o projeto final. 25 anos de processo. E a gente está com 2, 3 meses e a gente já está reclamando. A gente não entende qual é o processo de Deus. O processo de Lindinara começou há alguns dias, pode terminar amanhã. O do pastor Tiago pode perdurar até o final do ano, mais um pouquinho. Mas no final das contas, a vontade de Deus prevalece sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém. Amém? Vamos ficar de pé para a gente